Muito bem, neste segundo dia, o tema central é Um Mundo em Transição. E nós iniciamos as atividades com uma entrevista exclusiva sobre o assunto com o nosso convidado especial, o professor José Antônio Ocampo, ex-secretário executivo da CEPAL, o braço das Nações Unidas para o Desenvolvimento da América Latina e o Caribe, secretário adjunto da ONU para Assuntos Econômicos na época de Kofi Annan, ministro da Fazenda de seu país, Colômbia, também professor em 4 das universidades mais prestigiosas do mundo, Cambridge, a Yale e também Oxford e Columbia. Bom, nós vamos conversar também, né? Vamos conversar com o professor Ocampo, Adalto Modesto, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e também Luiz Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste. Vamos então à entrevista. Hello, everyone. Good morning, Professor Ocampo. Olá a todos. Bom dia, professor Ocampo. Bom dia, professor Luiz Esteves e todos os participantes do Fórum Brasileiro de Desenvolvimento. Em nome dos membros da BDE, agradecemos o professor Ocampo por sua valiosa contribuição ao Fórum. É uma honra para nós ouvir suas reflexões sobre os desafios e tendências em um mundo em transição e como os bancos de desenvolvimento estão relacionados a esse complexo ambiente. Vamos começar imediatamente com a entrevista. Professor Ocampo, gostaríamos, ou melhor, estamos examinando esta questão da crise do Covid-19 e seus impactos sobre nossas economias, sistemas de saúde e instituições, e a forma como está sendo feita a resposta a essa crise. O senhor poderia, por favor, compartilhar sua perspectiva sobre como esta crise irá influenciar a resposta das nossas instituições a essa crise e também, se possível, mais especificamente, o senhor poderia abordar como os bancos de desenvolvimento multilaterais se relacionam a essa questão? Vou começar dizendo que eu aprecio muito o convite para me juntar a vocês aqui nesse fórum. Eu lamento não poder participar presencialmente. Eu espero conseguir passar a minha mensagem e a minha análise. A crise do Covid-19, como nós sabemos, é a pior crise deste século, do último século, no nível internacional. E como eu destacarei também na América Latina. No nível internacional, é pior do que a crise de 2008, 2009, a crise financeira, embora algumas pessoas argumentam que realmente afetou mais a América do Norte e a Europa. A contração do PIB no ano passado foi pior do que em 2009. E quando voltamos na história, olhamos para a história, a única crise comparável foi, na verdade, a Grande Depressão da década de 30. Mas essa atual crise é mais síncrona e mais forte, principalmente a velocidade da contração foi pior no ano passado do que aqui aconteceu depois do colapso de 1929, o colapso da Bolsa em Nova York, que levou à Grande Depressão da década de 30. Ao mesmo tempo, a velocidade da recuperação está sendo muito desigual, que é uma questão que o FMI
destacou, foi uma das principais mensagens do último encontro. Então, naturalmente, o pano de fundo da crise é a epidemia. A epidemia, naturalmente, foi generalizada, iniciou-se na China. A China foi o país que sofreu mais na primeira parte do ano passado, no primeiro trimestre, mas aí a epidemia se alastrou. E em todas as partes do mundo sofreram os efeitos da pandemia. Naturalmente, a grande pergunta esse ano é: qual será a velocidade da vacinação nos países? Mas a situação é extremamente desigual. Avanços nos Estados Unidos, ou mesmo no Reino Unido, ocorrem muito mais rapidamente do que na Europa, e todo o mundo em desenvolvimento está bem atrasado. Naturalmente, a China é um país que está avançado em muitas áreas com relação ao mundo, ou comparado ao mundo desenvolvido. A América Latina foi fortemente afetada. Quando vemos os números do ano passado, a pior região, de acordo com estimativas do FMI, foram Europa Ocidental, América Latina e Índia, mas a Índia está se recuperando rapidamente esse ano, então restou América Latina e Europa Ocidental, que não recuperarão em 2021 o que perderam em 2020. Então, uma grande questão é: por quê? Por que isso está ocorrendo na América Latina? Eu escrevi um paper para a CEPAL, né, a Comissão para a América Latina, Econômica para a América Latina e Caribe, né, sobre uma perspectiva histórica do Covid. Então, primeiro, eu mostro que esta é a pior crise já sofrida aqui na região. Comparado à crise da dívida da década de 80, ou mesmo a depressão na década de 30, esta está sendo a pior crise da história para a região. Mas os choques externos provavelmente não foram a razão para a força dessa crise. Então, há muitas razões para isso. Primeiro, o comércio internacional sofreu um colapso inicial, mas recuperou-se mais rapidamente do que em 2009, 2010, de forma que até o final do ano passado já havia recuperado os níveis pré-crise. Então, foi somente a questão do petróleo que teve uma recuperação mais lenta. No setor financeiro, o setor financeiro sofreu bastante inicialmente, mas o acesso a mercados de capital privados aconteceu aí por volta de abril. 13 países latino-americanos, ou seja, a maioria, teve acesso a financiamento privado internacional a um custo relativamente baixo, graças à redução das taxas de juros e margens de risco, que permaneceram relativamente baixas. Então, a maioria dos países e muitas empresas conseguiram acessar esses mercados e obter financiamento a preços relativamente baixos, a um custo relativamente baixo. Então, eu digo para os meus alunos que foi, na verdade, uma crise de 2 meses, comparado com os 12 meses após colapso em 2009, né, e os efeitos que perduraram 6 a 8 anos
na forma da crise da dívida na América Latina. Então, não foi, comparado com isso, esta não está sendo uma crise tão profunda. Por outro lado, remessas de trabalhadores migrantes, que não é uma questão que afeta muito o Brasil, mas afeta bastante outros países latino-americanos, principalmente na América Central e Caribe. Digamos que, de acordo com todas as informações disponíveis, as remessas, principalmente dos Estados Unidos, na verdade, aumentaram, não diminuíram, ao passo que em 2009 diminuíram. Então, choques externos aconteceram, mas isso não explica, não explica a profundidade da crise na América Latina. Então, a minha explicação é que os motivos são internos aos países. A crise chegou depois de 5 péssimos anos em termos de crescimento econômico da América Latina. E também com relação à questão fiscal, a capacidade de responder à crise foi tão limitada pelo espaço fiscal existente. Em janeiro do ano passado, antes da pandemia, eu escrevi um artigo me referindo à meia década perdida, né, correspondente a esses 5 anos. Foi uma meia década perdida na América Latina. A taxa de crescimento entre 2014 e 2019 foi a pior no período pós-guerra. Pior do que os primeiros 5 anos da crise da dívida na América Latina. Então, num certo sentido, nós somos responsáveis, em grande parte, pela intensidade da crise. Então, não podemos examinar somente fatores externos. Na minha percepção da situação, é essa, mas, e claro, um caso muito impressionante é o Brasil, porque é a sua pior crise, talvez da história, mas com certeza uma grande crise. E antes da Covid já havia redução do PIB, alguma recessão e com grandes restrições fiscais. E havia aquela decisão que foi tomada para corrigir essa questão fiscal. Então, houve vários pontos que foram específicos e particulares ao Brasil, como, por exemplo, a questão dos domicílios de baixa renda, e a tentativa de mitigar a crise para esse segmento da população de baixa renda. E a intensidade dos benefícios foi, eu acho que foi boa. E o Brasil é um bom exemplo nesse tipo de programa. O outro é o Chile. No caso da América Latina, alguns disseram que a intensidade da crise foi bastante severa, especialmente com a questão fiscal que os países já se encontravam. Então, tentaram mitigar o impacto social. Há números e estimativas, e temos esses números até já aqui na nossa conferência, para vários países latino-americanos. Então, Luiz, você gostaria de comentar também sobre isso? Sim, claro, muito obrigada, é uma honra estar aqui com o professor Ocampo.
Muito obrigado pela oportunidade. A segunda pergunta trata da discussão do papel das instituições financeiras. Então, o senhor poderia elaborar, nos dar detalhes como eles poderiam contribuir para uma resposta mais sustentável? E, recentemente, o senhor publicou um paper sobre bancos de desenvolvimento. O senhor poderia compartilhar conosco algumas das suas visões nesse paper, nesse documento? Bom, eu gostaria de iniciar me referindo à minha resposta anterior. A resposta de instituições financeiras multilaterais em geral. Então, antes de falar dos bancos, como o FMI, por exemplo. Então, e o mecanismo que foi lançado pelo grupo dos 20, pelo G20. Então, a resposta também se baseia na discussão realizada nas reuniões de primavera das instituições de Bretton Woods. Eu vou mencionar as boas notícias nesse evento, que foi principalmente, ou primeiramente, a decisão dos 50 bilhões de dólares, que é muito mais do que a posição em 2009, eram 250 naquela época, e o acordo dos Estados Unidos de apoiar as negociações sobre impostos, que foi realizada na OCDE, em particular, a ideia do imposto mínimo corporativo. E foi instrumental para evitar aquilo que chamamos de queda total, de corrida para o fim. Então, foram duas boas notícias recentes. Ao mesmo tempo, o G20 e o FMI aprovaram um mecanismo específico para apoiar os países de baixa renda endividados. Essa iniciativa especial foi estendida este ano, com a possibilidade de mais ajuda a países de baixa renda, que continua. E o FMI apoiando e pagando as dívidas desses países. Na Dinamarca, eles disseram: o que temos, então, em países de baixa renda, se referindo à América Latina? E a ideia, por exemplo, dos SDRs, que os países em desenvolvimento e a China não utilizariam para aumentar financiamento para os países em desenvolvimento. Isso também vai acontecer para os países de baixa renda, mas não é uma decisão para os de média renda. E isso também nos leva à questão dos bancos de desenvolvimento. E há grandes diferenças, especialmente com a crise da Covid-19 de 2021. Então, houve grande diferença das decisões tomadas em 2008 e 2009. A reunião de Londres, realizada em abril de 2009, com o grupo dos 20, os G20, eles aprovaram, então, a capitalização de todos os bancos de desenvolvimento multilaterais. Isso aconteceu. Todos foram capitalizados em 2009 para 2010. E no caso da América Latina, nós fomos fortemente afetados
porque 2 dos principais bancos de desenvolvimento são regionais. O BID e o outro Banco de Desenvolvimento da América Latina, que provém 4/5 do financiamento aqui para a América Latina, mesmo antes dessa crise. E todos foram capitalizados, mas todos têm questões precisam se confrontar com questões políticas sérias, porque é uma questão controversa e pelo fato de que eram apoiados por republicanos e o Congresso americano, como o Congresso americano iria, então, apoiar essa capitalização? E há outras questões internas que são bastante sérias também, mais uma vez, com pouca chance de recapitalização como a continuação dessa crise. Então, a única boa notícia no nível mundial é que o Banco Mundial foi capitalizado em 2018. Então, o Banco Mundial é a instituição que tem respondido à crise, aumentando os financiamentos à América Latina, que no ano passado 20% desses financiamentos vieram do Banco Mundial. Tem também o Banco de Integração Latino-Americana, e a capitalização foi aprovada no final do ano passado. Desculpem, no final de 2019 para início de 2020. E esse banco tem sido ativo. Mas a questão da capitalização por bancos de desenvolvimento multilaterais é uma questão de extrema importância. E na análise, o senhor mencionou que eu fiz desses bancos, eu gostaria de sublinhar algumas das funções que eu vejo como importantes nesse papel. A primeira que eu gostaria de destacar é a capacidade de trabalhar com bancos de desenvolvimento nacionais. E aqui no Brasil, aí no Brasil, vocês têm excelentes bancos nacionais com grande capacidade de trabalhar, de funcionar. E isso é uma questão muito importante. Que é desses bancos subnacionais. Então, o segundo é a questão, o papel contracíclico dos bancos de desenvolvimento. Eles têm que vir resgatar, né, ou atender a essas solicitações de auxílio. E é isso que aconteceu em 2009, 2010, aconteceu com o Banco Mundial, por exemplo, mas não com outros bancos. E a terceira questão é a família de financiamento que essas instituições podem oferecer em conexão com bancos nacionais e subnacionais para apoiar países e regiões onde operam e onde respondem a desafios de desenvolvimento que podem ser sociais ou econômicos. E, cada vez mais, a questão da mitigação de mudanças climáticas, que é uma área onde todos os bancos de desenvolvimento multilaterais, bem como bancos de desenvolvimento nacionais, estão realmente desempenhando um papel importante. Então, eu diria, por exemplo, olhando para a história,
o financiamento de infraestrutura foi muito importante no passado e não, está na origem dessas instituições, mas foi ficando menos importante para o Banco Mundial, para o BID, por exemplo. Agora, para o CAF, o CAF é um dos principais apoiadores do investimento em infraestrutura, mas agora todos os bancos estão apoiando o investimento, o financiamento de infraestrutura. No ano passado, os bancos estavam apoiando, oferecendo apoio para lidar com a crise social, apoio aos sistemas de saúde, por exemplo. E como eu destaquei em minha pesquisa sobre esse tema, houve um aumento significativo do financiamento para mitigação de mudanças climáticas. Houve um aumento realmente significativo por parte de todos os bancos de desenvolvimento multilaterais. Eu não tenho informação sobre os bancos nacionais de desenvolvimento, mas o que eu vejo como um ponto fraco no sistema é o apoio aos setores produtivos ou políticas, né, do setor produtivo. Em inglês, chamamos de políticas industriais, mas não é apenas para manufatura, pode ser para serviços, pode ser para o setor primário, como agricultura, principalmente. E dependendo do país, você tem que levar em conta um elemento muito importante, que é ciência e tecnologia, muito importante para o setor produtivo. Essa agenda precisa ser apoiada pelos bancos de desenvolvimento em geral. Muito obrigado, professor, por falar sobre o papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Eu trabalho para esse tipo de instituição e estamos destacando o papel dessas instituições, principalmente com relação à conexão das agendas globais com as necessidades e demandas que enfrentamos no nível local. E eu acho que estamos chegando ao final do tempo alocado para essa entrevista e creio que devemos usar os últimos minutos para ouvir o senhor sobre o que seria o que seriam os desafios mais urgentes que os técnicos e especialistas na área de desenvolvimento devem abordar ou devem se preocupar. O senhor fique, por favor, à vontade para abordar quaisquer pontos que desejar. Eu vou começar enfatizando que os bancos de desenvolvimento têm um papel essencial na recuperação econômica pós-crise, com seu papel contracíclico, que é muito importante para todos os bancos de desenvolvimento multilaterais, nacionais e subnacionais. Então, eu começo destacando isso com relação a projetos específicos de investimento, também apoio às dimensões sociais da crise. Então, esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, pegando o gancho da minha resposta anterior, na área de políticas sociais, há um papel muito importante, o fortalecimento dos sistemas de saúde, inclusive todas as ações que podem ser realizadas. Então, o que pode ser feito em termos de produção de vacinas, de medicamentos, para combater esta emergência de saúde, mas outras emergências também. O Brasil tem uma indústria farmacêutica muito avançada e pode se tornar um foco regional nessa área. Investimento em infraestrutura
é uma área tradicional para muitos bancos de desenvolvimento e deve continuar sendo foco, em alguns casos, em combinação com investimentos privados, dependendo das prioridades e políticas do país. Mitigação de mudanças climáticas também são um tópico central. Eu gostaria de destacar mais uma vez a área de políticas do setor produtivo e ciência e tecnologia, que precisam evoluir. E isso significa, naturalmente, financiar setores inovadores, empresas inovadoras que podem continuar promovendo mudanças e inovações em ciência e tecnologia. Isso é uma parte central desse tipo de política. Com relação à manufatura ou agricultura, no caso do Brasil, esses setores vêm fazendo um trabalho fantástico. Por exemplo, as inovações tecnológicas no setor da soja e do algodão são dignos de nota. E com as TICs estando aí, desempenhando um papel muito importante também. Nosso link aqui pelo YouTube é um bom exemplo disso. Então, o desenvolvimento deste setor também deve ser um elemento central das políticas de promoção do setor produtivo. Chegou a hora de concluirmos. Muito obrigado, professor Ocampo, por suas reflexões que o senhor compartilhou conosco. Eu tenho certeza que esse é um momento muito importante para elaborarmos políticas especificamente para esses setores. Então, foi uma entrevista excelente, muito obrigado. E eu gostaria de passar a palavra à Dalgisa para concluir o painel. Muito obrigado pelo convite. Principalmente o Brasil tem uma vantagem, que é de ter o BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. E bem como o Brasil também conta com importantes bancos de desenvolvimento subnacionais. Então, vocês estão muito bem posicionados aí em relação a esses bancos de desenvolvimento.